Meu nome é Elizabeth Gomes. Foi eu quem fiz aquele áudio, né? Que os anciãos vieram em minha casa e eu expus para eles as escrituras. Eles não tiveram resposta nenhuma. Falei do fato da TNM ser uma inspiração demoníaca, falei sobre Johannes Grebe, falei sobre Thompson, e eles não tiveram nenhum argumento, só ficaram o tempo inteiro pedindo que eu escrevesse a carta, né, de dissociação. Primeira vez veio o ancião, né, e o superintendente, e depois veio esse mesmo ancião, o presidente, né, o coordenador do grupo, e mais 2 anciões. Então, os 5, né, saíram daqui sem o objetivo deles, que era fazer com que eu achasse, né, que estava enganada, mas eu expus as escrituras para eles e eles não tiveram nenhum argumento, não tiveram nenhuma resposta. A única coisa que eles faziam era ficar pedindo para que eu escrevesse a carta. Então aqui eu venho, né, falar sobre um pouco do que eu vivi lá no Salão do Reino, que eu ainda não expus. Mas eu tenho dado testemunho, tenho contado meu testemunho em algumas igrejas do bairro e através da internet milhares de pessoas já ouviram esse áudio, né, que eu tenho enviado para várias pessoas. E eu queria falar aqui um ponto muito interessante, que foi uma coisa que Deus revelou para mim quando eu estava recém-batizada, creio que tinha 1 ano, 2 anos, né, de batizada como testemunha de Jeová, e a orientação é que eu chegasse sempre na hora da reunião. Por exemplo, a reunião é marcada para as 18 horas, então eu deveria chegar exatamente às 18 horas, não deveria chegar antes. Só que eu tenho o costume, desde criancinha, de chegar sempre um pouco antes, e eu não perdi esse costume. Nesse dia, né, eu fui ao Salão do Reino, fui assistir ali a reunião e cheguei cerca de uns 15 minutos antes. Parei no portão, em frente ao Salão do Reino, e fiquei aguardando, olhando, né, para a rua. E de repente eu virei e olhei para trás, para dentro do Salão do Reino, né, que eu estava em frente, estava no muro, né, em frente ao Salão do Reino. E Deus, ele abriu os meus olhos, ele me fez ver aquele lugar cheio de demônios. Tinha demônio no teto, tinha demônio na frente do Salão do Reino, no portão, para tudo que é lado, e eles estavam com uma aparência horrível. Eu lembro que eu fiquei com muito medo, eu quis correr, mas ao mesmo tempo eu fiquei congelada, parecia uma estátua, não conseguia me mover. E eu olhando, né, aquelas coisas horríveis e com um medo muito grande, nesse dia eu fiquei extremamente assustada por causa da ação, né, e da presença ali daqueles demônios. Eram muitos demônios, pareciam urubus assim por cima, no telhado, na frente, tudo que era lugar. Então Deus me mostrou ali não a escuridão da noite, né, que estava à noite, as luzes estavam apagadas, mas Deus, ele abriu os meus olhos para que eu visse mesmo as trevas, e eu vi as trevas ali no Salão do Reino. Eu vi aquele local totalmente tomado pelos demônios. E Deus ainda foi além, ele ainda me mostrou mais. Nisso chegou um rapaz que estava desassociado. Como, né, sabemos, as ex-testemunhas de Jeová, elas não podem cumprimentar, nem se aproximar das testemunhas de Jeová. E como eu estava ali no portão, então esse rapaz chegou e ficou lá do outro lado da rua. Um rapaz que estava desassociado, um irmão que estava, né, no caso, em fornicação, e por isso que ele foi desassociado, então ele nem se aproximou de mim, ficou do outro lado da rua. E quando eu olhei para ele, Deus me mostrou que a situação dele, né, vivendo uma vida de pecado, a situação dele, a situação espiritual dele ainda era melhor do que a minha, eu como testemunha de Jeová. Aí você pode pensar assim, não, mas não pode, a pessoa que está em pecado. Sim, irmãos, por quê? Deus, ele me mostrou essa pessoa em pecado, ela estava afastada das práticas satânicas que são feitas no Salão do Reino. Então, por isso, ele estava em situação melhor do que a minha.
Por quê? Porque tem a prática da rejeição do sacrifício de Cristo. As testemunhas de Jeová não fazem a ceia, elas fazem a celebração, né, ou comemoração da morte de Cristo. Então, elas oferecem o pão e o vinho, né, oram para que seja consagrado, né, para representar o corpo e o sangue do Senhor Jesus, só que elas não comem e nem bebem. Jesus falou que deveria comer e beber, senão não teria parte com ele, e essa pessoa não seria ressuscitada no último dia. São palavras do Senhor Jesus. E a torre de vigia, ela contradiz claramente isso. Fazem essa celebração no dia 14 de Nisan, são passados os emblemas, né, e ninguém come nem bebe. Depois joga no lixo. Então, na verdade, é uma cerimônia de rejeição da morte de Cristo. Outra situação é o pacto do batismo, que ali é um pacto de rejeição à Trindade Celestial. As pessoas não são batizadas em nome do Pai, do Filho, nem do Espírito Santo. As testemunhas de Jeová não creem nem na existência do Espírito Santo. Dizem que o Espírito Santo é apenas a força ativa de Deus, o poder de Deus e mais nada. Jesus é um Deus menor, um mestre de obras de Deus, como se fosse, em outras palavras, o garoto de recado de Deus. Então, uma pessoa, um ser criado completamente inferior. Então, não tem como existir trindade. E o próprio Jeová, né, que elas dizem tanto crer, tanto pregar, não é mencionado na hora do batismo. Simplesmente as pessoas são imergidas, né, em água e pronto. Não são batizadas em nome de ninguém, essa é a realidade. Então, elas estão sendo batizadas o quê? É uma rejeição, não um batismo, é uma rejeição, né, dessa trindade celestial, que é a pregação tipo da não existência dessa trindade. Outra questão é a questão da mensagem satânica que levam de porta em porta, que não é uma mensagem, não é pela inspiração de Deus, não é pela inspiração do Espírito Santo. E elas mesmas, né, na Sentinela de fevereiro de 2017, elas mesmas dizem que não tem Espírito Santo, não recebem revelação de Deus, ou seja, é algo particular. E quem já estudou, né, já pesquisou sobre a TNM, a tradução do Novo Mundo, que é a tradução adotada, né, pelas testemunhas de Jeová, sabem que é algo satânico. Então, por que uma pessoa no mundo, uma pessoa que está cometendo erros, né, fornicação, etc. de coisas, ela ainda está melhor? Porque ela não está rejeitando o sacrifício de Cristo, ela não está rejeitando a Trindade Celestial e ela não está pregando uma mensagem satânica de porta em porta. Então, isso foi o que Deus me mostrou. Não sou eu que estou dizendo o que eu penso, mas foi Deus que abriu os meus olhos para que eu visse o mundo, né, espiritual, e Deus me mostrou isso. Então, nós precisamos estudar para poder não só refutar as testemunhas de Jeová, mas também alertá-las. E outra questão que eu sempre vi no Salão do Reino é que as mulheres são totalmente rejeitadas. Os irmãos até falam, né, que as mulheres só foram criadas por causa do homem. Ou seja, a mulher existe para poder satisfazer os homens. Olha que absurdo. Então é uma coisa completamente antibíblica, machista, né? E precisa ser jogada por terra. Deus criou a mulher porque ele tinha um propósito de encher a terra, que é que vivessem seres humanos felizes, com saúde, que vivessem eternamente. Esse era o propósito. Tanto que a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, né? A mulher também foi feita pelas mãos de Deus, pelo poder de Deus. Deus modelou a mulher. Então, assim, é completamente diferente do que é ensinado no Salão do Reino. Então, é importante que as mulheres estudem, saibam realmente disso e não aceitem essa mensagem de que a mulher seria alguém inferior ao homem, alguém que só foi criado para poder servir aos homens. Isso é um absurdo muito grande. E se a gente vê no Salão do Reino, a quantidade de mulheres, até alguns homens também, mas a quantidade de mulheres que estão oprimidas, que estão em depressão, no Salão do Reino aqui mesmo, né, onde eu congregava até dezembro, tem mulher aqui que está até com síndrome do pânico, sabe, de tanta depressão, tanto problema que é causado, né, por essa seita. Então a gente tem que levar isso à frente, a gente tem que levar essa mensagem adiante, para que as pessoas possam acordar e ver, né, que Deus é um Deus amoroso, Deus poderoso. Ele não criou a mulher para ser humilhada. Toda a criação de Deus merece
respeito, merece carinho, porque foram criadas pelas mãos de Deus. Então nós precisamos derrubar a torre de vigia e já. Obrigada.